Olá pessoal, vamos fazer aqui a introdução às equações diferenciais. Esse material tá correspondente à aula 0 do Google Classroom e a ideia é que a gente discuta o conteúdo que está naqueles slides. Vamos inicialmente começar com a ideia de relembrar as primeiras ideias que vinham lá do curso de cálculo, né? No curso de cálculo a gente fazia o quê? A gente pegava uma função f de x, y dada por f de x, em que x corre em algum subconjunto dos números reais. Né? X é a variável independente e os valores dela pela f a gente vai chamar de y. E o que a gente fazia lá, uma das coisas que a gente fez em cálculo 1, era calcular a derivada da função. E a gente entende que a derivada da função por si também é uma função, que também possui um domínio no caso. Né? Uma ilustração no caso poderia ser o seguinte, alguns exemplos. Vamos pegar y como sendo o exponencial de x. O domínio dessa função é todos os reais e nós sabemos lá do curso de cálculo que a primeira derivada vai ser o próprio exponencial de x e o domínio vai ser todos os reais. A gente pode, inclusive, reescrever essa última expressão da derivada da seguinte forma, ó. Ou seja, a derivada da y é o e de x, que é a própria y. Foi o que a gente escreveu aqui. Então, a gente conclui que, quando eu estou olhando para o exponencial de x, a derivada do exponencial é a própria função. A derivada do exponencial é o próprio exponencial. Um segundo exemplo, vamos pegar o exponencial de e de x ao quadrado. Essa função está definida em todos os reais, o domínio é todos os reais, e a derivada, aplicando a regra da cadeia, a gente conclui que vai ser isso aqui que também está definido em todos os reais, tá bom? Não custa relembrar que toda vez que você vai derivar a função e elevada a alguma coisa, certo? A regra geral para isso, desde que a f seja derivável, cai o que está em cima derivado vezes o que está lá, tá bom? Vezes o e elevado a f de x. Então, é justamente a regrinha que a gente aplicou aqui, tá bom? Caiu o x ao quadrado derivado, que devolveu 2x, e repetiu o próprio e de x ao quadrado. Só lembrando a regrinha de derivação. Ou seja, da mesma maneira que a gente fez aqui no passo anterior, eu consigo relacionar y com a derivada dela mesma, ó. Então, a derivada da y, a derivada dessa função é 2 vezes a variável independente vezes a própria função. Aqui a gente descobriu uma função cuja derivada coincide com si mesma, e aqui a gente está olhando uma função cuja derivada é 2 vezes a variável independente vezes ela. Certo? Então, a gente está entendendo que as derivadas, além de serem funções, também trazem relações que a gente pode começar a analisar dela com a própria função. Mais um exemplinho aqui seria a função y igual a raiz de x. Essa está definida para valores não negativos, reais. E a derivada dessa, utilizando a regrinha da potência, né, que é esse símbolo raiz de x eu posso trocar simplesmente pela notação meio. A derivada disso é a famosa regra do tombo. A gente tira 1 da potência, vai sobrar menos meio. Então, isso nada mais do que é reescrever a função deste jeito, né? Que a gente pode andar mais um pouquinho, lembrando que y é raiz de x, e reescrever já desse jeito aqui, ó. Vai dar a própria y, tá bom? Então, você conclui nesse caso que y é igual a 1 sobre 2 vezes o próprio y. Observe então que nesse caso a derivada é justamente o que a gente calculou. Nesse caso, note que ela está definida, a função derivada está definida para x estritamente maior que zero, enquanto que a função por si própria estava definida para maior ou igual a zero. Aqui você tem o zero incluído e aqui já não, por causa que daria uma divisão por zero. E mais ainda, a gente consegue também, nesse caso, relacionar a derivada com a própria função. Então, recapitulando, o que a gente estava fazendo em cálculo 1 dada uma função, analise seu domínio, etc, etc, e calcule a derivada. Nesse ponto agora, aqui no curso de EDO, a gente tem uma situação relativamente na mão inversa, né? O nosso interesse no curso de EDO vai no sentido, a gente vai chamar de contrário, não é exatamente contrário, mas ele vai num sentido meio que é oposto, mas quero dizer o que com isso? O nosso interesse agora seria
obter soluções para equações que envolvam derivadas de certas funções. E o que eu estou querendo dizer aqui no caso seria isso aqui, ó. Então, no curso de GDO, o que a gente está interessado em responder, por exemplo, digamos que a gente está buscando alguma função y definida no intervalo i com imagem nos reais, que é o que está escrito aqui. Só tive que dar uma rasuradinha, é justamente isso aqui, né? Que satisfaçam, por exemplo, ó, qual é a função cuja derivada coincide com ela mesma. A gente acabou de ver lá atrás que um exemplo para isso seria o exponencial. Será que é o único exemplo? A gente quer responder coisas dessa forma. E o exponencial está definido em todos os reais. Depois a gente quer ter a noção do que o que é resolver isso daqui. Por exemplo, um outro caso. Qual é a função y cuja derivada coincide com essa expressãozinha, 2 vezes x vezes y? A gente viu lá atrás um exemplo que satisfaz, uma função que satisfaz esse CDO. Era o caso 2 era o y igual a e de x ao quadrado. Era uma função que satisfazia o item 2. Né? Aqui já no item 3 a gente não viu uma coisa que satisfazia isso, mas a gente vai aprender a resolver. No caso a gente olha para uma expressão dessa, vê que é uma igualdade, é uma equação que envolve uma derivada e a função que está sendo derivada, e fala, ó, é uma equação diferencial, tá vendo? E esse é um dos interesses, responder quais são as soluções para isso. A gente vai entender o que é uma solução para isso, vai definir um pouquinho mais formalmente, né? E aqui, por exemplo, esse item 4, a gente consegue até responder um exemplo de cabeça, né? Ó, qual a função cuja derivada é o seno? Bom, se eu pegar y igual a cosseno de x, eu sei que a derivada disso vai gerar um sinal, vai dar menos seno de x. Então, se eu pegar menos o cosseno, eu sei que a derivada vai dar seno, então a gente já sabe que a solução, né, uma função que satisfaz essa equação diferencial, porque tem uma derivada, é a função menos cosseno de x, é uma solução. E ela está definida onde? Onde que o cosseno está definido? O cosseno está definido para qualquer x real, assim como está o seno, certo? Então, o que a gente entende aqui é o seguinte: enquanto o curso de cálculo apresentava funções e lá a gente derivava essas funções, o que a gente está buscando agora é olhar para certas equações que envolvam derivadas e tentar descobrir quais as soluções quais as funções são soluções para essas EDOs. Será que todas, para essas equações diferenciais, né? Que são equações que envolvem derivadas. Será que todas as equações vão ter solução? A gente pode fazer vários tipos de perguntas. O que é uma solução? Tentar definir essas coisas de maneira mais formal. E é o que a gente vai buscar fazer ainda na aula de hoje. Introduzir nomenclatura, introduzindo definições. Então, vamos prosseguir. Já definindo, vou fazer agora o seguinte. Eu vou parar esse vídeo e vou continuar no próximo introduzindo algumas definições. Só para não ficar muito grande. Tá bom? Então, até já.